Olá, eu sou Raimundo Borges, jornalista, diretor de redação do jornal O Imparcial, e estamos começando o programa na Rádio Imparcial. Trazemos hoje para essa conversa o professor Isaú Rômulo, cientista político. Ele é professor catedrático da Universidade de Tocantins, e é com ele que nós vamos debater as questões relacionadas à política do Maranhão, à política do Brasil e o mais que vier, né, professor? O que estiver na alçada, a gente vai discutir aqui neste horário. É isso mesmo, Borges, e a todos que nos ouvem, uma satisfação imensa. A gente está conversando de política no ar, fora do ar e por aí vamos. Como é que você analisa este ano não eleitoral na política do Maranhão? Para começar, depois a gente vai estendendo a conversa para o âmbito nacional. É importante a gente pensar, Borges, que os anos ímpares, né, eles são anos que para grande parte das pessoas são anos não tão movimentados, porque não temos eleições, nem eleições municipais e nem eleições gerais, mas eles são anos importantes, porque a gente precisa pensar a lógica da política para além do pleito eleitoral, para além do dia da votação, para além da campanha eleitoral. Então, o ano de 2025 ele é um ano de articulações políticas, articulações e rearticulações. É o ano em que a gente vai fazer algumas perguntas e obter algumas respostas, não todas, mas algumas respostas importantes sobre quais vão ser os atores políticos que vão disputar a preferência do eleitorado em 2026. Então, no caso maranhense, é um ano para a gente acompanhar de perto a movimentação, tanto no Palácio dos Leões como na Assembleia Legislativa, e ver qual o comportamento desses atores políticos nessa organização e nessa reorganização de forças. Como o país vive um momento de muita radicalização entre esquerda e direita, a gente pode analisar essa questão aqui no Maranhão pelo seguinte ângulo: quais são as fronteiras da esquerda e da direita aqui no Maranhão que você observa, o senhor que é pesquisador nessa área? Então, interessante você ter tocado nesse aspecto, porque a minha nova pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, ela traz um mapeamento da política maranhense nas últimas 20 eleições. Eu estou trabalhando com algumas categorias que são um pouquinho diferentes do que a gente está habituado dentro dessa lógica de esquerda e direita. Eu estou chamando de forças políticas pró-leões, né? Para quem está nos ouvindo, como eu estou chamando de pró-leões, eu estou chamando o Palácio dos Leões, que é a sede do poder executivo, né? Então, o que muita gente na crônica política ou na imprensa chama de o candidato que tem a máquina, né? Essa máquina é o candidato da situação, é o candidato que tem uma força institucional. Eu estou chamando isso de uma força pró-leões, ou seja, é uma candidatura, é uma força política que está com o viés institucional da máquina do Estado. Então, a gente pode olhar para as eleições, para as últimas 20 eleições do Maranhão a partir de algumas categorias bem específicas, como pró-leões, anti-leões, candidaturas independentes, candidaturas que estão ali dentro do que eu estou chamando de um centrão, ou numa outra categoria que nós estamos desenvolvendo. Então, é importante a gente pensar essas disputas a partir dessa lógica de como que a instituição do Palácio dos Leões é uma instituição muito forte, ela é uma instituição decisiva, mas ela não é uma instituição infalível, né? Porque a gente vai olhar que no século XXI nós já chegamos em um quarto desse século XXI. Em um quarto de século, a força dos leões foi majoritária, mas em duas ocasiões a gente viu ela fracassar. Em 2006 com o Jackson Lago e em 2014 com o Flávio Dino. Então, assim, essa lógica de esquerda e direita, eu concordo contigo que no Brasil ela tem se intensificado. A gente tem um fenômeno novo, que é o fenômeno da extrema direita, que ele não pode ser ignorado. Só que dentro do Brasil, e especificamente no Maranhão, a gente tem algumas peculiaridades que tornam
esse caldo político um pouquinho, com um tempero um pouquinho diferente, Boris? Meio indigesto, né, professor? Meio indigesto, meio amargo, meio apimentado para alguns. E para falar em Palácio dos Leões, uma curiosidade que muita gente não sabe é de onde vem esse nome. O nome Palácio dos Leões, ele surgiu na década de 1940, um jornal chamado Combate. O jornal, pelo nome, já se sabe que era um jornal de oposição ao governo e dizia que a fome de imposto, para receber imposto do governo, era tão voraz quanto a fome de um leão. E aí então ficou essas matérias, ele fazia isso sucessivamente e dessa paródia as pessoas começaram a chamar o Palácio dos Leões. E até que esse nome foi oficializado e colocado as figuras dos leões na frente do prédio da sede do governo do Maranhão. Então é uma coisa que muitas das pessoas, às vezes, por que Palácio dos Leões? E ali é o centro de São Luís, no qual as pessoas, os turistas, visitam muito, né? Tiram foto, aquele leão lá todo bem armado na frente do portão principal. Perfeito. Então, aquilo ali realmente é esse simbolismo de poder. E aqui a gente está discutindo a questão política do Maranhão e a gente pode ver que o governador Brandão, Carlos Brandão, ele encarna essa força hoje como chefe do Poder Executivo e no meio desse turbilhão de partidos, grupos e a questão nacional que ela reflete em todos os estados, né? A divisão ideológica que nunca se viu antes no Brasil é o bolsonarismo e o lulismo. E o Brandão, como é que fica no meio desse cenário aí? Que ele também não é nem de esquerda, é direita, né? A gente pode ver que o perfil ideológico dele, a história dele, o passado político dele nunca foi um militante de esquerda. Então ele é mais direita, centro-direita. Como é que ele se situa nisso depois que ele recebeu o poder de um governador considerado não só de esquerda, como considerado comunista, que era o Flávio Dino, do tempo em que permaneceu filiado ao PCdoB, pelo qual foi eleito em 2014 e 2018, né? Essa sua avaliação ela é importante mesmo e ela coloca um contexto interessante. O Brandão tem um projeto político ambicioso, que é um projeto político de governar com a maioria das pessoas, né? E com a maioria das facções políticas. Facções, eu estou usando aqui um termo mesmo de separação, de parte. Só que isso, na prática, ele é muito difícil, né? Então, é um governo que hoje vai ser testado, e eu tenho dito isso, a gente estava conversando isso mais cedo, de como que 2025 vai ser um ano importante para testar os limites da estratégia política que o Carlos Brandão desenhou para esse mandato. Ele tem dito e tem reafirmado que faz um governo municipalista, ou seja, na minha avaliação, é um governo que tenta ser mais descentralizado e que tenta olhar mais para essas questões locais. Só que isso não é fácil e a gente precisa entender que ele foi colocado na condição de governador eleito pela maioria dos maranhenses numa situação de estabilidade política muito grande. Só que essa estabilidade ela já passou. Como qualquer cenário político que é muito dinâmico, o Brandão já vai enfrentando as suas primeiras dificuldades. Já aí há um embrião de uma oposição na Assembleia Legislativa sendo votada ou sendo inaugurada e no ano passado a gente viu o ensaio do que seria uma dificuldade muito grande quando eu inclusive escrevi um texto aqui para o Imparcial refletindo sobre isso, que foi aquela votação
em que Iracema e Otelino empataram 2 vezes em 21 votos para cada. Então, se a gente tivesse, né, fazendo um exercício contrafactual de um Otelino Neto presidente da Assembleia, o Brandão enfrentaria muitas dificuldades. Então, aquela Assembleia paroquial, aquela Assembleia domesticada, que é o desejo não só do Brandão, mas de qualquer governante vai querer ter uma Assembleia domesticada. Se o Otelino tivesse sido eleito presidente e feito uma oposição muito mais ferrenha, o Brandão enfrentaria outro tipo de dificuldade e o cálculo seria outro. Então, assim, o que é o mais fascinante dentro de uma análise política é porque nenhum governante está tranquilo o tempo todo. O dia de amanhã é sempre mais difícil, há sempre um novo desafio a ser enfrentado. E no caso específico do Maranhão, a gente tem aí algumas respostas que, se não totalmente, mas parcialmente vão ser respondidas ao longo desse 2025, que é essa tensão para o projeto de sucessão do Brandão em 2026. Mas a gente tem que considerar também que ele saiu muito bem das eleições municipais, com a base política muito consolidada, né? A base política do governo Brandão contabiliza em torno de 157 prefeitos, fora centenas de vereadores espalhados aí pelos 217 municípios do Maranhão. Isso é uma força que está aí acumulada para ser usada em 2026, essa força municipal. Ele adota a política municipalista que, apesar do nome, é uma construção que a partir dele, né? Como ele está no governo há pouco, não tem 3 anos de governo, desde quando ele recebeu do Flávio Dino, é uma construção que precisa muito ainda, né, professor? Essa questão para ele demarcar o que é esse municipalismo que ele vem pregando. Como é um processo, certamente ele não vai concluir implantar definitivamente para que a população perceba aqui teve ação municipalista do governo, onde essa ação vai ser percebida pela população. Acho que também é uma dificuldade, mas é uma ideia interessante porque o município é a base política, a base administrativa e a base de desenvolvimento de qualquer nação. É interessante essa provocação que você faz, porque se a gente for imaginar, sendo bem sincero, parece que hoje esse projeto municipalista ele é mais retórico do que efetivamente a construção de uma política pública descentralizada ou uma descentralização de recursos. Porque dentro do desenho institucional federalista que nós temos, os governantes vão querer ser mais centralizadores do que descentralizadores. Então, a proposta do Carlos Brandão ela vai numa contracorrente. Então, assim, os governantes vão querer sempre mais concentrar poder do que descentralizar poderes. Eu ainda não consegui ver na prática, numa implementação de uma política pública ou de uma diretriz ou de uma reorganização de emendas parlamentares ou alguma coisa do tipo, essa veia municipalista na prática. Parece que há um desejo assim, de reorganizar o tratamento do Palácio dos Leões com os demais prefeitos, porque sabidamente a gente tem que o Flávio Dino ele era um governador que dialogava menos com os prefeitos do que o Carlos Brandão faz hoje. Então, talvez esse municipalismo que está tão presente no marketing do governo seja mais uma questão de um relacionamento institucional com as prefeituras do que efetivamente de uma mentalidade de construção de políticas públicas descentralizadas. Não sei se eu fui claro. Então, quando a gente olha para essas duas perspectivas, fica assim
um governo que tenta colocar uma marca de gestão diferente do seu antecessor, mas, como você bem apontou, essa mudança ela não vai acontecer em 4 anos. Aí tem essa questão ideológica, né? Que o Flávio Dino tinha a definição ideológica, era de esquerda. Não importa se ele terminou na política como membro do Partido Socialista, que também é um partido de esquerda. Mas o Brandão também é do mesmo Partido Socialista, né, o PSB, mas ele não tem um perfil esquerdista. Não tem uma história de militância esquerdista que Flávio Dino tinha lá atrás, como desde o movimento estudantil, que ele era petista, né? Ele era um militante, atuante militante do movimento estudantil pelo PT, pela esquerda. Foi lá que ele consolidou a vida que ele adotou politicamente após ser juiz, após ser... Né, que deixou. Agora, o que existe de fato, professor, é essa questão do vice, para onde o vice vai em 2026. O Felipe Camarão assumiu essa condição na chapa de Carlos Brandão como representante do PT, avalizado pelo PT Nacional, avalizado pelo presidente Lula, e dentro de um acordo com o próprio Flávio Dino de ser o candidato à sucessão de Carlos Brandão em 2026, repetindo o que aconteceu com Carlos Brandão, que então era do PSDB e foi indicado para vice de Flávio Dino, e no final do governo, em 2022, ele assumiu o governo e nessa condição de disputar a sucessão, a própria reeleição dele em 2022. Então, há uma diferença bastante acentuada nessas duas situações, você não acha? Borges, você traz alguns apontamentos cruciais. Eu não sei se é tão diferente assim, sabe? Eu vejo que, vamos lá, do começo, o Brandão tem uma virtude política, a gente comentava isso mais cedo. O Brandão tem uma virtude política que é a seguinte: ele foi um vice bastante disciplinado, ele foi um vice que jogou as regras do jogo e esperou a vez dele. Isso, na nossa democracia recente, é uma qualidade, né? Quando a gente olha para Michel Temer e etc., ter um vice disciplinado é uma coisa importante. Michel Temer como um vice de Dilma Rousseff. Exatamente. Então, assim, quando você tem um vice rebelde, você vai trazer mais problemas dentro da sua própria cozinha. Então, é um pouco difícil. E a gente precisa ressaltar essa disciplina do Brandão, que jogou o jogo dentro do grupo político que ele fazia parte, até o momento em que ele saiu de coadjuvante para protagonista. O outro aspecto que você coloca muito bem é o da nacionalização dos partidos políticos e a nacionalização das alianças políticas. O Brandão está hoje no PSB como vice do PT, porque a gente tem uma nacionalização dessa aliança PT-PSB com Lula e Alckmin. Então, a gente vê uma tendência recente do Maranhão de acompanhar essas alianças políticas nacionais. Nem sempre foi assim. Na realidade, se a gente pega as nossas últimas 20 eleições, a regra é não ser assim, mas a gente tem uma tendência de nacionalizar, ou seja, de reproduzir as alianças nacionais aqui. Então, como você muito bem aponta, o Brandão não é um governador de esquerda, não é de centro-esquerda, mas está no PSB. Por vontade dele, duvido muito. É um cálculo político, institucional, partidário que reproduz essas alianças. Então, a partir do momento em que eu tenho um alinhamento do governo federal com o Palácio dos Leões, a despeito do que foram os 4 anos de governo Bolsonaro, que havia uma briga institucional muito, muito grande, eu vou ter uma reprodução dessas alianças que acontecem em Brasília e acontecem no Maranhão também. E o terceiro aspecto
é o fato que também aponta de forma muito, muito pertinente, é o fato de que o Felipe Camarão tem um lugar aí desafiador, capcioso, um tanto quanto essa é a palavra mesmo, é um lugar desafiador, de que ao mesmo tempo ele precisa sinalizar para o governo Brandão que ele é um candidato competitivo, de que ele é o candidato natural, eu nem gosto muito dessa palavra, mas ao mesmo tempo ele enfrenta os ruídos que existem dentro do governo Brandão com os dinistas e com o legado do que foi o governo Flávio Dino, que o projeto político do Brandão até hoje, até agora, dá sinais de caminhar para um outro rumo. É um outro governo com outras características. Então, o Felipe está no meio dessas tendências. Ele vai tentar aí, ao longo de 2025, encontrar em que banda que ele toca ou qual é o melhor instrumento que ele vai tirar para tocar nessa banda. E também se protagonizar uma posição político-eleitoral, que esse é mais importante, né? O Brandão, como vice de Flávio Dino, ele era um político já experiente, já tinha passado por mandatos federais, já conhecia a estrutura do governo como secretário em vários lugares, inclusive na Casa Civil, tinha passado por governo Zé Reinaldo. Essas situações todas o diferencia de Felipe Camarão. Sim. E o Felipe ele quando chegou no momento em que o Flávio Dino tinha que desincompatibilizar-se do cargo, o Brandão tinha mostrou que tinha essa capacidade de tocar à frente o projeto ou do Flávio Dino ou o projeto dele próprio. Mas o certo é que ele conseguiu, com sucesso, ser reeleito, ter a votação no primeiro turno suficiente, e o Flávio Dino teve a maior votação da história política do Maranhão, que foi 2.100.000 e poucos mil votos. Nunca outro político teve tantos votos, né? Quer dizer, significa que o Flávio Dino terminou o governo bem, e é isso que o Brandão vai ter que terminar em 2026, né? Com essa possibilidade de enfrentar o que vier, né? O que vier. O que é que vem pela frente? O bolsonarismo. O que vem pela frente é o bolsonarismo, né? Que aqui no Maranhão, só para concluir aqui, o Maranhão, o bolsonarismo também está meio numa situação nebulosa, porque a principal figura do PL, do Jair Bolsonaro, que é o deputado Josimar do Maranhãozinho, ele não é bolsonarista assumidamente. Muito pelo contrário. Ele está em atrito. Ele está em atrito, o Bolsonaro já chamou ele até de bandido, já xingou, já ameaçou expulsá-lo do PL, mas ele é muito forte perante a presidência do Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do partido, do PL. E o Brandão está nessa situação com o vice, que é de um PT fraco, né? Aqui, eleitoralmente fraco. O PT tem 2 prefeitos apenas no Maranhão, e o nome que sobressai, que está em construção, é o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que teve a votação de mais de 70% da votação agora na reeleição, e surpreendendo até os próprios aliados dele, mas ele se capitalizou a ponto de já insinuar uma candidatura em 2026. Esse é um cenário, né, professor, que é difícil no momento você avaliar o que pode chegar no final deste ano e no começo de 2026. Você tocou aí no prefeito de São Luís, o Eduardo Braide. Ele é uma figura política curiosa, ele é uma figura política interessante, e às vezes ele traça uns caminhos, acho que
heterodoxos, mas que no fim das contas dão certo e acabam reafirmando essa posição dele, né? Que é uma posição de autonomia, de independência, e que foi uma posição vitoriosa nas eleições de 2024. Né? As eleições municipais de 2024 mostraram que nem tanto a esquerda e nem tanto a direita, a maioria dos prefeitos foram eleitos nessa esteira de um centrão ali independente e que dialoga com todo mundo, ao mesmo tempo não toma tanto partido nem para um lado nem para o outro. Nesse sentido, eu vejo que a posição do Braide hoje é uma posição tranquila e de mais um observador, né? de alguém que vai ver o desenrolar desse ano de 2025 e chega lá e ver se tem alguma oportunidade de viabilidade eleitoral para ele. É importante, fora das fronteiras da ilha de São Luís, né? É importante a gente pensar que sim, ele é uma força política em ascensão, só que para ser governador do estado você precisa ampliar as suas bases eleitorais para além da capital. Né? Eleitoralmente ele sempre foi um bom de voto, vamos dizer assim, como deputado estadual, como deputado federal e prefeito duas vezes e no segundo mandato, o que é até uma coisa curiosa, né? Porque normalmente o prefeito no segundo mandato já chega com certo desgaste do primeiro, né? De não ter atendido as expectativas no primeiro mandato. No caso dele aconteceu exatamente o contrário. Ele teve mais votação do que no primeiro. Ele tem uma curva ascendente, isso é inegável. Ele mostrou habilidades políticas para imprimir esse projeto dele autônomo, que em várias avaliações a gente via que ia ter um problema muito grande com a Câmara de Vereadores por essa postura de ser resistente ao diálogo em algumas vezes, mas ele sobressaiu, ele superou esses desafios e ele é um ator que não pode ser ignorado para 2026, tanto em uma eventual candidatura ou no apoio a uma eventual candidatura. E aí, no final desse jogo, a gente volta àquela história do bolsonarismo e do lulismo. O lulismo no Maranhão precisa muito de máquina. O bolsonarismo está nessa divergência entre lideranças como Josimar e o centrão é quem tem todo o domínio do poder político eleitoral, né? Graças ao número de prefeitos que os partidos do centrão elegeram, aí vem André Fufuca, que é candidato a senador, aí vem o Everton Rocha, do PDT, que o partido perdeu prefeitura, mas continua um dos partidos fortes no Maranhão. Aí vem Josimar, com o PL dividido aqui, inimigo do Bolsonaro. Isso é uma situação muito complicada. Eu acho que isso facilita muito a vida do Carlos Brandão lá na frente, nesse cenário de muita divisão, uma oposição ainda tateando nesse universo indefinido. A oposição no Maranhão, praticamente agora que está começando com o Otelino Neto, mas tem a briga de Otelino com o governo passa muito pela questão da Assembleia Legislativa, né, dessa disputa pela presidência da Assembleia Legislativa, porque o resultado desse imbróglio aí que ainda não foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, talvez vai ser uma marca profunda nessa questão de relação do governo. Ninguém sabe, a presidente Iracema Vale já vai tomar posse no dia 1º, no novo mandato, e ela já certamente tem uma vantagem em relação ao Otelino, né? Falo disso. Nós temos uma oposição embrionária que está ainda tentando encontrar qual é o seu lugar e qual é o seu tamanho,
E no meio disso tudo tem aí essa, como é que eu posso dizer, essa sinalização do Brandão de montar um grupo político coeso, que, vamos ser realistas, não é fácil para qualquer governante, né? Você tem, por exemplo, o presidente da República, extremamente experiente, está no seu terceiro mandato, e enfrenta os mesmos desafios de fazer a composição de um governo que tem ali, que enfrenta resistências muito grandes, que o legislativo cada vez maior. É importante também a gente pontuar isso, Borges, de como que 2025 vai ser um ano curioso de a gente ver qual vai ser o papel da Assembleia Legislativa, porque a Assembleia ganhou uma vitória importante no judiciário na questão das emendas parlamentares. Então, o valor, a fatia dentro do orçamento para o legislativo aumentou, ou vai aumentar. Então, isso vai ser uma variável nova para essa composição dentro do jogo político para 2026. Os deputados, eles vão ter mais orçamento, né? Vão ter mais recursos para investir nas suas bases. E isso vai fazer, sim, uma diferença. Vamos para a gente encerrar, professor. O prefeito Eduardo Braide, ele é um prefeito sozinho no PSD, que é o mesmo partido da senadora Elisiane Gama, mas a Elisiane Gama não pode ser considerada uma braidista, né? Vamos dizer assim, no sentido de estar apoiando, trabalhando junto. A gente vê ela um pouco distanciada da administração municipal. O eleitorado de São Luís tem uma singularidade de surpreender, né? Foi assim atrás, em 1985, com Gardenha Gonçalves contra o candidato apoiado pelo presidente da República, né, que é José Sarney. Aí depois veio o Jackson também, que era chamada Ilha Rebelde, que Jackson recuperou essa denominação de Ilha Rebelde do eleitorado da capital. Mas hoje em dia aí vem agora ver o Braide também, só que o Braide também é um prefeito muito bem avaliado, está muito bem nas pesquisas, com uma vantagem, vamos dizer, alargada em relação ao segundo colocado. Você tem uma ideia, a última pesquisa aparece o segundo colocado, o Laésio Bonfim. Quem é o Laésio Bonfim? Né? Ele já disputou o governo, mas qual é o grupo do Laésio? Ele é bolsonarista, ninguém sabe quem quem que tem a paternidade do bolsonarismo no Maranhão, ninguém sabe. Então, por isso é que o deputado estadual Iglesias Moisés está tentando ocupar esse vazio aí, e eu acho que ele está jogando certo, né, para uma eleição em 2026. Ele saiu muito bem numa disputa de deputado federal. A gente tem que olhar para os números, né? E nos números a gente tem aí o bolsonarismo no Maranhão na casa dos seus 17% a 18%. Isso é uma força relevante, mas não é uma força decisiva para uma disputa majoritária. E retomando aquele aspecto que eu já tinha mencionado anteriormente no começo do programa, a gente precisa olhar para a força do executivo, a força dos leões, a partir do momento em que há um candidato oficializado, há um candidato com essa investidura de poder institucional do executivo estadual. Então, são esses componentes que, na minha avaliação, vão ser decisivos. Decisivos não significa engessados ou estáticos, até porque não existe isso em se tratando da política. Existe sempre um imponderável, existe um imprevisível, mas a gente vai tentando, dentro desse imprevisível, criar algumas categorias de análise para trazer alguma previsibilidade para o jogo e para a disputa. Professor Rômulo, Isaú, Rômulo,
Agradeço muito a sua presença aqui na nossa bancada do Rádio O Imparcial. O assunto é tão vasto, tão interessante, que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo. Mas agradecer muito essa aula de política que o senhor sempre se dispõe a prestar, onde quer que compareça para discutir. É um assunto que você domina muito bem. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Borges. Obrigado a todo mundo que nos ouve. É sempre uma satisfação para mim estar aqui. Eu escrevo também para o Parcial, então é um lugar que sempre me recebe com bastante carinho e me chamando, sempre estou à disposição.